Miami, 1980. O sol escaldante do Caribe, os ternos do linho pastel, o neon das noites tropicais e montanhas de cocaína. Quando pensamos em grandes clássicos de gangsters no cinema, a nossa mente quase sempre nos leva para a melancolia das cordas e sopros clássicos de Nino Rota e um Poderoso Chefão. Mas em 1983, o diretor Brian De Palma e o roteirista Oliver Stone queriam chocar o mundo. Eles queriam mostrar a decadência, o capitalismo selvagem e a paranoia pura daquele momento. E para traduzir o excesso de Tony Montana, eles não chamaram uma orquestra tradicional. Eles chamaram o pai da música eletrônica, George Moroder. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Discord Brasil. George Moroder já era uma lenda viva quando aceitou o convite para fazer Scarface. Ele tinha praticamente inventado a estrutura da disco music ao lado de Donna Summer e moldado o que viria a ser o synth pop. Mas a escolha dele para um filme de máfia foi vista como um risco absurdo na época. O padrão da indústria pedia violinos dramáticos e instrumentos orgânicos que gerassem um peso histórico. Mas Brian De Palma não queria nostalgia. Ele queria o som do agora. A aposta de Brian De Palma e Oliver Stone foi replicar o filme de mesmo nome dos anos 30, que retratava o que acontecia com a lei seca nos Estados Unidos e a presença de Al Capone no crime organizado. Nos anos 80, o narcotráfico sul-americano tomava conta das ruas das grandes cidades, e com o expurgo dos presos após a Revolução Cubana, a população sofria com os índices de criminalidade. De Palma entendeu que o tema era relevante e que, para a trilha sonora, os timbres frios, metálicos e artificiais dos sintetizadores de Moroder eram o espelho perfeito para a crueldade daquela Miami tomada pelo tráfico de drogas. A música eletrônica em Scarface não é apenas um adereço da época, ela funciona quase como uma representação química no cérebro do espectador, imitando a energia frenética, o pulso acelerado e a paranoia que ditam a vida do protagonista Tony Montana. A faixa principal, Tony's Theme, é uma genialidade incompreendida por muitos que acham que a trilha do filme é datada. À primeira vista, se você escutar de relance, ela parece uma música pop de balada dos anos 80. Mas se você isolar a melodia e analisar a estrutura harmônica, você percebe que Moroder escreveu uma ópera trágica. Ele utiliza acordes menores progressivos e uma melodia repetitiva e claustrofóbica. Essa música nunca celebra a ascensão de Tony. Ela funciona como um presságio anunciado à sua inevitável queda desde o primeiro minuto em que ele pisa em solo americano. Um dos contrastes é quando ele visita sua irmã Gina e toca uma música muito serena e branda, ao som ainda dos sintetizadores. Mas quando ele fala com o seu amigo Manny, tudo se contrasta e volta para uma melodia sórdida. À medida que o personagem acumula poder, dinheiro e inimigos, a música vai se tornando mais mecânica, como se o sintetizador estivesse sufocando a humanidade que restava em Tony, isolando ele em sua própria fortaleza e paranoia. Se você cresceu jogando videogames nos anos 2000, existe uma imensa chance de você ter conhecido essa trilha sonora sem nem perceber, assim como aconteceu comigo. A famosa montagem do filme que mostra o ápice da riqueza de Tony Montana é embalada pelo hino da ganância dos anos 80, Pushing to the Limit, interpretada por Paul Engemann. Essa música definiu o formato de montagem de ascensão no cinema, mas o seu impacto cultural foi tão gigantesco que ela moldou
a maior franquia da história dos games. Em GTA 3, quando você sintoniza a rádio Flashback, você está ouvindo exclusivamente a trilha de Scarface, incluindo clássicos como Rush Rush, I'm Hot Tonight, She's on Fire e Shake It Up. Mas a Rockstar Games não parou por aí não. Um ano depois, eles lançaram GTA Vice City, que basicamente é uma carta de amor eletrônica a Scarface. Da estética de neon aos ternos pastel do Tommy Vercetti, passando pelo design do Clube Malibu até a gigantesca mansão com uma fonte lá no meio. Como detalhe sutil, tanto o nome da DJ da rádio Flashback em um game quanto a da Flash em outro se chama Tony. O som do excesso que George Moroder criou em 1983 se tornou o DNA de uma das maiores experiências da cultura pop moderna, provando que a música de Scarface sobreviveu muito além das telas dos cinemas. Mas todo esse excesso cobra o seu preço, e o design de som da cena final do filme ilustra isso com perfeição. Na clássica sequência em que Tony Montana empunha o seu fuzil e grita a frase mais famosa, o som dos tiros ensurdecedores é mixada diretamente com os gritos agonizantes dos sintetizadores de Moroder. A música e o tiroteio se confundem em um caos sonoro que traduz o colapso mental do personagem. E a grande sacada artística está no segundo final, quando Tony Montana finalmente cai morto na fonte em sua mansão. Toda a eletricidade da trilha eletrônica simplesmente desaparece. O filme não termina com um grande clímax musical. Ele termina com o som frio e contínuo da água corrente. O império sintético de Tony Montana é desfeito no silêncio. O som de Scarface provou para a indústria que a música eletrônica podia carregar o mesmo peso dramático e intenso de uma orquestra sinfônica, desde que houvesse uma mente genial na curadoria e na composição. Se você gostou dessa análise profunda e quer continuar descobrindo a ciência e a alma por trás das suas trilhas favoritas, aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Também deixe suas sugestões de temas para as análises nos comentários aqui embaixo. A trilha sonora de Scarface será fixada na descrição do vídeo, caso você queira ouvir. O Discord Sheet Brasil vai ao ar toda a terça-feira e você pode encontrar a gente também como podcast lá no Spotify, caso você queira ouvir. Até semana que vem.